Queridos, dando continuidade ao texto do domingo passado, no mesmo livro de Malaquias, abramos então no 3º capítulo, livro do profeta Malaquias, no 3º capítulo. Do 1º ao 6º versículo. Livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no 3º capítulo, do 1º ao 6º versículo. Assim registrou o profeta nesse capítulo: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como o derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos fechar nossos olhos. Ó Senhor, Deus de Israel, Deus de toda a terra, Senhor da terra, céus e mar, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Redentor, nosso Consolador, nosso refúgio, nossa fortaleza. Ó Senhor, em Ti nós temos amparo. Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa salvação. Te louvamos e bendizemos pela Tua palavra que é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que qualquer coisa que se possa mencionar nessa terra que tenha valor. Senhor, te somos gratos por ela e te pedimos que o Teu Espírito Santo, por Tua graça, por Teu favor, nos encha o coração com a Tua palavra. Aplique em nossos corações a Tua palavra, Senhor. Vivifique-nos pela Tua palavra. Ó Senhor, nos fortalece, nos confronta com a Tua palavra e abençoa-nos para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra de Deus, sem dúvida alguma, ela é o tesouro mais precioso que nós temos em mãos, que Ele fez chegar a nós. Quando paramos para atentar como foi a sua revelação, que nós a ensinamos e assim cremos como progressiva, paulatinamente Ele foi ensinando a cada um dos nossos irmãos do passado. Quando Ele falou a Abraão e quando o chamou, tirando da sua terra, da sua parentela. Depois quando Ele foi falando também a Isaac, depois ao próprio Jacó, a quem Ele deu o nome de Israel. Depois a Moisés, quando Ele tira o povo e o leva para o lugar que Ele havia destinado, para que lá lhe prestassem culto e o adorassem de acordo com as suas leis. Isto então, tudo isso vem sendo registrado esses milhares de anos. Nós vemos a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor por nós, que nos fez chegar às mãos este livro maravilhoso, que é conhecido como Bíblia, como a palavra de Deus. Esse momento é singular porque nesse momento, por mais que sejam homens imperfeitos e pecadores, como eu, o Senhor nos fala pela sua palavra, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero convidá-lo a, nesse momento, a toda a atenção da sua mente e do seu coração
para atentarmos para as delícias da palavra do nosso Deus. Como falamos no domingo passado e dando continuidade ao tema, o livro de Malaquias, em suma, trata sobre a questão de culto. Este profeta foi levantado por Deus no meio de uma situação extremamente difícil para o povo. Eles já haviam voltado da terra do seu cativeiro, do cativeiro babilônico, há cerca de 100 anos. Mas, aparentemente, nenhuma das promessas estavam acontecendo. Promessas que foram prometidas através de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel. Promessas de paz, de restauração da aliança, do templo, de libertação realmente da opressão dos inimigos. Este povo ainda estava aqui, nesse contexto, sobre a opressão e o jugo do Império Persa. Eles ainda pagavam tributos a este império. E eles ficavam perguntando, cadê então as promessas? Quando Malaquias é levantado aqui para falar ao povo, cada vez que Malaquias falava, o povo retrucava de alguma maneira. O povo questionava. Olhe comigo aí no começo do livro. O Senhor, no comecinho do primeiro capítulo, vai falando sobre o seu amor pelo povo. Porque Malaquias dizia, olha, o Senhor vos ama. E aí o povo perguntava, em que o Senhor nos ama? O Senhor então diz aqui, olha, lá no passado, há muito tempo, eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Vocês são descendência de Jacó, de Israel. Eu escolhi vocês, eu amo vocês. Depois ele vai dizendo, a partir do 6º versículo, ele usa as figuras de pai e de senhor. E vai dizendo, olha, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está também a minha honra? Vocês não têm me tratado assim. E ele fala primeiro aos sacerdotes, dizendo, olha, vocês são sacerdotes, vocês são os pastores, vocês são os líderes espirituais desse povo. Eu elegi vocês para que vocês assim procedessem, e vocês não estão fazendo o trabalho de vocês. O povo tem trazido as piores ofertas, e vocês têm aceitado e têm colocado aqui para oferecer a mim. Levem essa oferta para o governador. Será que ele aceitará essa oferta de vocês? E ele diz que eu não vou aceitar essa oferta, essas ofertas que vêm de vocês. E eles retrucavam dizendo, em que te enfadamos? Em que temos errado? Em que temos pecado? E o Senhor vem dizendo, olha, vocês ainda dizem, que canseira, que enfado é essa obra de cultuar ao Senhor, de servi-lo, de trazer os sacrifícios. O culto, desde o início, quando Deus o estabeleceu, ele expressou ao seu povo o seu desejo de ter encontros especiais com este povo, para ser amado por este povo e adorado por ele. No decorrer da história, o Senhor continuou a manter a sua palavra, a manter um povo que fosse fiel e que continuasse a cultuá-lo, continuasse a trazer diante dele ofertas de acordo com a sua vontade, da maneira como ele prescreveu na sua palavra. De maneira semelhante a esta época que Malaquias enfrentou e que viveu, nós também vivemos hoje. Uma época em que as pessoas, em muitas ocasiões e muitas vezes, entram nos templos, vão aos cultos, para buscar do Senhor alguma coisa, e não para ofertar, não para trazer. Muito mais do que simplesmente talvez trazer aqui os seus envelopes e depositarem. O Senhor está interessado, como sempre esteve na história do seu povo, no coração do seu povo. No Salmo 50, ele tem palavras duras ali dizendo, olha, se eu precisasse de alguma coisa, porventura eu diria a vocês, porventura eu preciso de vocês para alguma coisa. Olha, são meus todos os animais do bosque, aqueles que pulam no campo, eu criei, são todos meus. Davi entendeu e compreendeu isso quando em 1 Crônicas 29, ele diz, Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo para que liberalmente trouxéssemos a ter estas ofertas? Porque tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos tu damos. Davi entendeu, mas o povo geralmente não entendia isso. Temos vivido hoje ainda momentos de cultos em que as pessoas acham que podem trazer todo tipo de coisa e fazer. Eu senti isso no meu coração e eu quero fazer. E não é assim. Alguém me mostrou essa semana no YouTube um vídeo numa igreja, provavelmente lá ali no Rio de Janeiro, se não me engano,
em que de repente alguém é chamado à frente para dar um testemunho, diz: eu era assim, eu era funkeiro, eu era não sei o quê, e de repente ele começou a cantar um funk. E aí trouxe à frente dançarinos, todos com paletó, todos bem trajados, e ali dizendo: é um culto, fazendo isso. Pessoas que estão por aí dando piruetas, que estão trazendo as pessoas à frente para ungirem com a unção daquilo outro, vêm aqui, colocam rosas, plantas, tantas outras coisas. Sinceramente, se eu fosse Deus, graças a Deus que não, eu diria para eles: ao invés de rosas, tragam ortigas e fiquem aí se coçando em cima delas, porque é isso que vocês merecem e devem fazer. Eles inventam muitas coisas e querem trazer e dizer que isso é culto a Deus, quando Deus nunca prescreveu essas coisas. Você pode me questionar e dizer: sim, mas não há de maneira precisa e clara o que se fazer. Quando não há o que é precisamente para se fazer ali descrito, nós vamos atrás dos princípios. E o Senhor é bem claro nos princípios da sua palavra quanto ao culto que deve ser prestado. Só pode ser feito em espírito e em verdade. Mesmo naquela época, quando o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, o povo deveria cultuar ao Senhor espiritualmente. Por mais que houvesse as ofertas prescritas, por mais que houvesse todo aquele cerimonialismo e tudo que era feito, o Senhor estava interessado no coração do seu povo, dos adoradores, dos sacerdotes, daqueles a quem eles guiavam para cultuarem ao Senhor. Vivemos uma época semelhante àquela de Malaquias, onde muitas vezes entramos aqui com a cabeça às vezes cheia de problemas, com foco nos problemas e em tantas coisas, em tantos males, e perguntamos: será que o Senhor me ama mesmo? Será que vale a pena vir aqui todos os domingos e cultuar, e cantar e orar, quando o meu coração está cheio de angústia, cheio de tristeza, cheio de preocupações? A palavra de Deus diz que sim, porque Ele é digno de louvor e adoração em todo o tempo. Salmo 34 é bem claro quando diz isso: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Significa em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Ele é digno de louvor. O meu louvor estará cheio, repleto. Meus lábios estarão cheios, melhor dizendo, do seu louvor e da adoração a Ele. Nesse período, parte do povo havia se refugiado lá no Egito. Outros foram para outras regiões, vários foram mortos. E os que ficaram estavam desse jeito, desanimados espiritualmente, e não tinham mais vontade de adorar e de louvar ao Senhor como Ele prescreveu em sua palavra. Associado a isso também havia a egolatria. O povo olhava para si. O povo pensava em si, no seu próprio umbigo. De maneira semelhante ao que Ageu profetizou, o povo ali estava buscando os próprios interesses e deixando o Senhor e o culto a Ele de lado, fazendo de qualquer maneira. E é nesse ambiente que o Senhor levanta o profeta Malaquias. O Senhor levantava o profeta como um tipo de último recurso para gritar ao povo, para proclamar a palavra de Deus ao povo e dizer: voltem, tornem, se arrependam dos seus maus caminhos. Voltem a mim, se arrependam e voltem a andar de maneira reta na minha presença. O Senhor levantava os profetas para procederem dessa maneira. Nestes cultos que eram realizados no Antigo Testamento, essas ofertas que eram apresentadas, porque o culto em grande parte ele era realizado com ofertas, todas elas apontavam para Cristo, para o que Ele faria lá no Calvário, entregando a si mesmo como cordeiro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, para ser o sacrifício último, definitivo e perfeito pelos pecados do seu povo eleito, da sua igreja. Os sacerdotes deveriam não somente realizar aqueles sacrifícios, mas também deveriam ensinar a lei ao povo, para que o povo soubesse como trazer as ofertas, como ofertar ao Senhor. Eles eram duplamente culpados. E o Senhor vem e fala tanto aos sacerdotes quanto ao povo. Entrando aqui no 2º capítulo, o Senhor continua a reprovar os sacerdotes, que ao invés de trabalharem com zelo, estavam trabalhando de todo jeito. Como dissemos domingo passado, a toque de caixa, empurrando o ministério com a barriga. O Senhor então diz aqui que está irritado com esse povo, com os sacerdotes e com o povo. Isso aqui fica claro no versículo 17, quando ele diz: enfadais o Senhor com vossas palavras,
E ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Estes questionamentos estavam no coração do povo. Cada vez que Malaquias falava, o povo retrucava e questionava. De maneira semelhante também, o DNA, tanto o meu quanto o teu, é o mesmo daquele povo. Nós ousamos questionar a Deus em muitos momentos. Nós ousamos retrucar aqueles que falam da parte dele baseados na sua palavra com fidelidade. Às vezes fazemos assim com a cabeça, às vezes até rimos, mas por dentro estamos rejeitando. Estamos dizendo: não é bem assim como ele está dizendo. Nós não somos diferentes daquele povo. Neste último trecho do 2º capítulo, o Senhor vem aqui e reprova mais uma coisa que o povo estava fazendo. Eles estavam agindo com imoralidade, estavam se valendo do divórcio para cometerem as iniquidades. Os homens estavam adulterando e davam carta de divórcio às suas esposas e tomavam outras. Talvez o mais provável que estivesse acontecendo talvez enjoado da companheira de alguns anos, já não era tão jovem e atraente, ele então ia talvez de outras mais novas e dava carta de divórcio, e então ficava livre, supostamente livre para adquirir um outro ou contrair um outro casamento. E o Senhor vem e diz: eu não aprovo o divórcio. Eu não aprovo o pecado que vocês têm cometido na minha presença. O Senhor então, depois de dizer estas coisas, e neste último versículo aqui do 17, quando o povo faz essa pergunta: aonde está o Deus do juízo? É justamente aqui que vai entrar esse trecho que nós lemos do 3º capítulo. O Senhor vai dizer ao povo agora como é que ele vai exercer a sua justiça e o seu juízo no meio do seu povo. Porque ele diz que vai começar pelo seu povo. Então aqui, o primeiro versículo do 3º capítulo, ele começa dizendo: eis que envio o meu mensageiro. O nome Malaquias significa meu mensageiro. E há alguns que acham que Malaquias seria esse mensageiro. Mas na verdade não tem sentido, por duas coisas. Primeiro, Malaquias já estava atuando como mensageiro do Senhor, como profeta do Senhor. Ele estava exercendo o ministério para o qual ele foi chamado. Ele já estava proferindo como mensageiro, como porta-voz do Senhor diante do seu povo. Ele está falando aqui de um outro mensageiro, porque esta profecia é para o futuro e não para aquele momento que ele estava profetizando. Depois vá comigo agora para o 4º capítulo e o 5º versículo, você vai entender um pouquinho melhor. A segunda coisa, porque não tem sentido. E aqui, no 5º versículo: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando olhamos aqui as Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, a própria palavra de Deus vai nos apontar quem é esse mensageiro. O seu nome é João Batista. Se você observar comigo, Isaías 40, no 3º versículo, você vai ver uma profecia a respeito de João Batista. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai veredas. E ali ele vai falando do que vai acontecer, precedendo a vinda do Senhor Jesus. Este é João Batista. Depois, você vai ver na transfiguração, em Mateus 17, quando no diálogo entre o Senhor e os discípulos, Cristo vem e diz: olha, Elias já veio, e não o reconheceram. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Ele mesmo disse que João cumpriu a profecia de Elias, e você vai ver isso melhor em Mateus, no capítulo 11, dos versículos 7 ao 15. Quando o Senhor vai falar acerca de João Batista, quando ele mesmo vai dar testemunho acerca de João Batista, que seria o seu mensageiro. E aqui é necessário distinguirmos entre o que é simbólico e entre o que é literal numa profecia. Quando ele fala no 4º capítulo aqui, no 5º versículo, sobre Elias, ele não está falando que o próprio Elias viria para preparar o caminho do Senhor, mas que viria alguém com o mesmo espírito de Elias, que cumpriria um ministério semelhante ao de Elias. Quando olhamos Elias e João Batista, vemos muitas coisas semelhantes.
Elias era tão destemido que não temia nem o rei Acabe. E ele falava frente a frente com ele. Quando o rei disse: és tu o perturbador de Israel? Elias então disse: não, eu não. Tu és o perturbador de Israel. Eu não. E ele falava. Era destemido. A maneira como eles se vestiam. Elias se vestia com peles de animais. Você vai ver isso em 2 Reis, no 1º capítulo, e o versículo 8. Você vai ver em Marcos 1,6 que João, da mesma forma, tinha vestes semelhantes, com peles de animais. Depois você vai ver também em Mateus, no 3º capítulo, 1º versículo, e em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 2 ao 6, as semelhanças entre João Batista e Elias. João Batista era destemido também, ele não temia ninguém. Ele inclusive denunciava os pecados do rei Herodes, que o temia, porque sabia que ele era um homem de Deus. Eis as semelhanças entre Elias e João Batista. Então este é o que prepararia o caminho do Senhor. Na continuação, então, aqui, nós vemos que ele diz algo que talvez o povo não esperasse ouvir. Vá comigo para o 1º versículo ainda. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Voltem os olhos para a última pergunta do versículo 17 do 2º capítulo. O povo estava perguntando: onde está o Deus do juízo? O Senhor vem e diz: vocês me verão. Não estão perguntando por mim onde está o meu juízo, onde está o Deus do juízo, pois então eu irei ao meio de vocês. Eu irei e habitarei com vocês. E diante de mim irá aquele que preparará o meu caminho, o meu mensageiro. Na continuação do versículo diz: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quero que você atente para o termo que está aqui, anjo da aliança. Em sua Bíblia, como na minha, deve estar aí com um A maiúsculo. Diferente de outros lugares no Velho Testamento que aparece simplesmente anjo do Senhor com A minúsculo. Todas as vezes que você observar no Antigo Testamento, anjo do Senhor com A maiúsculo, é o que nós chamamos de uma cristofania, uma aparição do próprio Deus a um dos seus servos, ou alguma parte ali do seu povo. Foi assim com Josué, foi assim com Daniel, foi assim com tantos outros. Então, quando você observar anjo do Senhor ou anjo da aliança com A maiúsculo, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. E aqui Deus está dizendo: o Deus do juízo virá a vocês. Vocês não estão perguntando por mim, pois eu irei até vocês e vocês me verão. E à minha frente irá o meu mensageiro. E aqui o Senhor responde a esta pergunta do povo de duas maneiras. Como já dissemos, enviarei o meu mensageiro que preparará o meu caminho. Em seguida eu mesmo irei até vocês, o anjo da aliança a quem vocês desejam, ou a quem vocês supostamente dizem que desejam e que cultuam e adoram. Naquela época era comum que quando um rei fosse a uma cidade, ele enviasse um emissário à sua frente, o seu mensageiro, que ia com poderes, com uma delegação, para tirar qualquer embaraço no caminho, para resolver qualquer questão burocrática, para que o rei chegasse em tranquilidade, sem nenhum problema no lugar proposto. Este foi então o ministério de João Batista. Aqui no 2º versículo ele continua dizendo: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. O Senhor, por sua vez, agora faz uma pergunta ao povo. Na verdade, duas. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele surgir? São duas perguntas que, na verdade, são uma só. Ele pergunta a mesma coisa duas vezes. Vocês vão suportar? Vocês vão resistir quando eu vier? Quando eu surgir no meio de vocês? O Senhor diz que agirá como um ourives e como a potassa dos lavandeiros. Um ourives trabalha com metais preciosos, como ouro e como prata. Ele os recebe em seu estado bruto e o seu trabalho é purificá-los e refiná-los para tirar todas as impurezas.
e fazer com que ele fique realmente em todo o seu potencial de valor e de beleza à disposição. Isso é feito através do fogo em temperaturas muito altas. Em seu ministério de preparar o caminho do Senhor, em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, João Batista vem dizendo: olha, eu batizo com água para arrependimento, mas vem um depois de mim. Eu não sou digno de desatar das sandálias dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vem preparando o caminho do Senhor, dizendo ao povo: olha, se preparem, porque vem fogo por aí. Era o que ele estava dizendo ao povo através de João Batista. O ourives conhece o ponto ideal, porque se ouro ou a prata, mesmo sendo metais preciosos e fortes, mas se eles passarem tempo demais no fogo, eles também podem acabar sendo destruídos. A figura do lavandeiro também é usada aqui nesse versículo. O lavandeiro era um profissional da época que lavava roupas. A potassa era um material extraído para ajudar os lavandeiros a purificarem roupas com manchas muito fortes, com manchas que tinham dificuldade para serem removidas das roupas. Esse material hoje é industrializado e nós o conhecemos como água sanitária. Eu sei que você conhece. O efeito dela sobre as roupas é clareador e remove manchas fortes, mas se passar muito tempo, destrói o tecido. Então prestem atenção. Deus está dizendo que vem com juízo sobre o seu povo, para purificar com o fogo e com a potassa. O povo não estava perguntando pelo Deus do juízo, pois o Deus do juízo viria para purificar o seu povo com fogo e com potassa. Nos versículos 3º e 4º, nós vamos ver aqui como ele vai fazer isso um pouco mais. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Ele fará um trabalho semelhante ao de um ourives. E como é que um ourives trabalhava e trabalha? Certa vez, num grupo de mulheres que tinham discipulado uma vez por semana, elas se reuniam para estudar uns livros da Bíblia. Elas escolhiam um livro e durante um tempo elas estudariam a cada semana aquele livro. Certa feita, elas estavam estudando o livro justamente do profeta Malaquias. E uma das mulheres ficou responsável por falar sobre este capítulo aqui, o 3º capítulo. E ela, estudando para levar para o discipulado o estudo, foi conhecer um ourives trabalhando. E foi ver como é que ele trabalhava. E então ela chegou até lá, começou a fazer perguntas, e ele começou a responder. E ela chegou num ponto que ela perguntou: vem cá, você trabalha purificando o ouro, a prata, com o fogo. Mas quando você pega, por exemplo, a prata e você coloca no fogo, como é que você vai saber a hora de retirar a prata para que ela não seja destruída? E aí ele vem para ela e diz: minha senhora, é muito fácil. Ela: como? Eu deixo lá no fogo. E eu fico lá olhando o fogo derretendo ali a prata. E quando a prata começa a refletir a minha imagem perfeitamente, é a hora de eu tirá-la de lá. Percebam que o Senhor está dizendo que vai fazer com o seu povo. O Senhor vai submeter o seu povo a um fogo, a uma temperatura muito alta. O povo vai sofrer, mas o povo será purificado. Talvez muitos aqui estejam passando, sem dúvida alguma, por tribulações muito fortes. Talvez você esteja aí perguntando: será que vale a pena realmente cultuar? Será que Deus realmente está comigo? Será que Ele realmente está usando da sua bondade e misericórdia para comigo? Em muitas ocasiões o Senhor nos coloca para passarmos por provas, como dizemos, de fogo mesmo. E às vezes perguntamos: Senhor, até quando vai ser esta prova? Até quando vai ser esse teste? De maneira semelhante ao trabalho do ourives. Talvez, quando você começar a refletir a face de Cristo, Ele te tire dessa prova. Mas talvez até que você comece a refletir,
você continuará passando por esta prova até ser aprovado por Ele, para o louvor da sua glória e para a bênção tua também. De maneira impressionante, o Senhor responde ao povo que vem com juízo. Ele mesmo viria para habitar com seu povo e fazer isto. Deus está dizendo que vai purificar os sacerdotes e também o povo. E Ele faria isso para que o culto, então, que Ele sempre quis, que Ele quer e requer do seu povo, seja dado de maneira agradável, de maneira como Ele realmente requer. Então, não é algo que eu ou você possamos fazer de nós. O próprio Deus teve que vir em pessoa, nascer de uma virgem, crescer como uma criança, ser colocado numa cruz, para ser rasgado, humilhado, verter o seu sangue, para que eu e você possamos entrar na presença de Deus, para o adorar em espírito e em verdade. Com essas ofertas justas e aceitáveis diante dele, aí sim o povo estaria adorando ao Senhor. Porque aquelas ofertas que eles estavam dando, trazendo um cordeiro manco, cego, enfermo, o Senhor disse: eu não vou aceitar essas ofertas. Mas o povo não tinha como se arrepender e dar de si mesmo um culto aceitável ao Senhor. O Senhor, o Deus do juízo, veio em pessoa para purificar o seu povo através do fogo, através da potássia, para que este povo então agora pudesse adorá-lo da maneira como ele requeria deles. O Senhor derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. Isto é altamente significativo para nós. Isto nunca pode se tornar uma frase repetitiva. Ela não pode perder o poder e o valor em nossos corações, em nossos ouvidos, em nossa vida prática e diária. Porque se fosse como naquela época, anos atrás, talvez eu e você não estivéssemos mais aqui. Não pudéssemos mais vir aos domingos aqui para esse lugar. Porque já teríamos sido consumidos e fulminados pelo Senhor e pela sua presença. Mas pela graça que vem da cruz, pela graça que vem do seu Filho, Jesus Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos, para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, para cantar louvores, para louvá-lo por sua misericórdia, por seu amor, pela herança que temos em Cristo, porque fomos tornados em Cristo sacerdotes, para servirem constantemente ao Deus e Pai, com sacrifícios de lábios que confessam o seu nome por meio de Cristo, o seu Filho. O culto prestado no Antigo Testamento era simbólico e apontava para uma realidade que estava por vir ainda. Aquele culto no Antigo Testamento estava com os dias contados. E o próprio Senhor Jesus Cristo é quem fala sobre esses dias contados daquele culto. Quando ele estava com uma mulher samaritana ali no Evangelho de João, no 4º capítulo, uma conversa foi tendo uma direção que acabou culminando em culto. E a mulher veio e disse: vocês, os judeus, dizem que se adora no templo. E os nossos pais aqui, os samaritanos, dizem que é no Monte Gerizim. Mas o Senhor vem e afirma para ela: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E ele termina dizendo essa parte: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Uma nova época estava por surgir, um novo tempo para a adoração que Deus realmente requeria do seu povo. Uma adoração que seria mediada não por homens falíveis, mas pelo eterno, perfeito sumo sacerdote Jesus Cristo, o Senhor. Através dele nós podemos entrar com confiança e com segurança diante do nosso Deus para orar, para lamentar, para perguntar, para questionar, sim, e para adorá-lo em espírito e em verdade. Isso só pode ser feito através de Jesus Cristo, o Senhor. No 5º versículo, nós vemos que a profecia aqui continua: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros,
contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, contra os que oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor promete não somente purificar o seu povo, mas também trazer julgamento e condenação sobre aqueles que se dizem ser dele e, na verdade, não são. Eles o negam por suas obras na terra e pela postura de desrespeito, destemor e irreverência em lugares como este, quando deveriam cultuar, estão fazendo às vezes outras coisas. E preocupados, estão com a mente em outros lugares, porque há coisas mais importantes do que adorar a Deus, que é o Senhor da vida, que é o autor da vida, que nos dá o ar para respirarmos, que nos dá força para movermos mãos, braços, pernas, para estudarmos, trabalharmos e fazermos tudo o que conseguimos fazer. É somente por Ele, por causa dele, que nós conseguimos fazer o que fazemos. Ele continua dizendo que vai ser testemunha contra aqueles no meio do povo que não obedeciam a sua palavra, que eram mentirosos, que eram imorais, que eram desonestos, que eram opressores, que eram hipócritas e que não tinham nenhum temor pelo nome dele. Isso se cumpriu quando ele veio. Quando Cristo veio, isso começou a se cumprir. Cerca de 400 anos depois deste contexto aqui em que Malaquias estava proferindo esta profecia. Ele então nasceu de uma virgem, como foi profetizado a respeito dele. Ele cresceu humilde ali em Nazaré. Ele será chamado Nazareno. Ele foi batizado por João Batista para cumprir a lei. Ele veio desmascarando aqueles falsos religiosos, aqueles fariseus e saduceus hipócritas. Inclusive, em alguns capítulos do Evangelho de Mateus, ele vai proferindo palavras duras contra esses homens. Ai de vós, escribas e fariseus, que nem entrais no reino de Deus e nem deixais os que estão entrando entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, que vocês colocam um tremendo fardo sobre o povo e vocês nem com o dedo querem empurrar. O Senhor, quando vai ensinando no Sermão do Monte, ouvistes o que foi dito por esses falsos religiosos. Eu, porém, vos digo. O Senhor fez o contraponto e trouxe a verdadeira interpretação da lei ao povo. Ele começou a desmascarar os falsos sacerdotes e religiosos daquela época. Essa nova era, então, foi instaurada por ele. Esta profecia se cumpriu ali com a vinda do Senhor Jesus. Ele veio para desmascarar aqueles que confiavam em si mesmos e não confiavam em Deus, que achavam que poderiam cultuar por suas próprias forças, como aquele fariseu do Evangelho de Lucas no capítulo 18. Senhor, graças te dou, ó Deus, graças te dou porque eu jejuo 2 vezes por semana, não sou adúltero, não roubo, e nem sou como este publicano aqui. Ele achava que estava com tudo. O publicano, por sua vez, diz, com a cabeça baixa, não ousava olhar para cima, batendo no peito, em sinal de angústia, de contrição, dizendo: "Se propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador." E o Senhor vem e pergunta: quem destes de ser justificado? Este, o publicano, ou aquele, o fariseu? E o Senhor diz: eu vos digo que este deve ser justificado, o publicano, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. E esta ação de exaltação e de humilhação será feita pelo próprio Deus, porque é Deus quem exalta e é Deus quem humilha. E nenhum soberbo pode ficar em sua presença, porque ele resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aqui no 6º versículo, por fim, aqui o Senhor diz: por que faria e por que fez isso? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor mantém a sua promessa de preservar o seu povo. Ao invés de destruir o povo, por não lhe prestar o culto que ele requeria, o Senhor decidiu então vir e purificar o seu povo, para que então agora o seu povo pudesse, através do seu Filho, Jesus Cristo, oferecer a ele um culto agradável, de acordo com as suas prescrições, de acordo com a sua lei. Como sempre fez, e também faz, o Senhor removeria os falsos adoradores, aqueles que diziam ser seu povo, mas não o temia e viviam praticando iniquidade. Por causa da sua fidelidade e da palavra que empenhou para a sua glória e também ao nosso favor para nos abençoar, é que ele nos recebe como seu povo eleito e amado.
pela mediação do seu Filho Jesus Cristo, porque nós somos o povo eleito, resgatado pelo sangue de Cristo Jesus, o Senhor, o Deus de juízo que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. É porque Ele não muda que nós podemos adorá-lo. É porque Ele não muda que nós entramos aqui neste lugar. É porque Ele não muda que nós vivemos. É porque Ele não muda que temos as suas misericórdias sobre nós todos os dias. É porque Ele não muda que nós somos chamados filhos de Deus. Que aplicações podemos trazer então para nós? Fica claro aqui que o Senhor busca um culto que seja dado de todo o coração, um culto que lhe seja agradável, que seja puro aos seus olhos e não aos nossos. Para isso, Ele enviou o seu Filho para garantir este culto agradável. Aplicando. Não vai adiantar a oração mais bela, com as palavras mais bonitas. Não adiantará a música mais bem tocada, seja o piano, o violão, a guitarra, seja o coro, seja a própria congregação talvez afinada, por mais que fosse. A melhor pregação, isto não vai agradar a Deus por si só. Porque é Deus que nos faz fazer cada uma destas coisas. E quando praticamos cada uma destas coisas, nós devemos fazê-la tendo em mente e coração que é o Senhor Jesus que nos dá a graça de fazermos cada uma destas coisas. E é por meio dele que nós oferecemos cada uma dessas coisas. Imperfeitas, mas são aceitas e para ele perfeitas por causa do seu Filho Jesus Cristo. Por causa do sangue que ele derramou na cruz para nos dar acesso ao Pai. Segundo, Deus quer ser adorado, mas Ele só aceitará a adoração nos seus termos e não nos nossos. Não adiantará a maior criatividade, não adiantará a maior boa intenção, se não for de acordo com a sua palavra, Ele não aceitará. É necessário conhecermos os seus termos, as suas instruções, para sermos aceitos por Ele através de Jesus Cristo, o seu Filho. Esse é o único caminho, não há outro. Cristo é o único caminho que nos garante o acesso para adorarmos ao Pai em espírito e em verdade. Portanto, o que devemos fazer? Aprender a crescer na graça e no conhecimento que está em Cristo Jesus. Ele nos leva à presença do Pai. Ele nos leva à sua presença para adorarmos, para cultivarmos o relacionamento que Ele decidiu ter conosco. Somente Ele pode fazer isso por nós. E é através do conhecimento que vem dEle, da sua graça, que nós podemos crescer para, a cada dia, darmos um culto que seja agradável a Ele, de acordo com os seus termos, para que Ele o receba por meio do seu Filho, Jesus Cristo. De maneira prática mesmo, como podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Estudando a palavra em casa, dia após dia. Vindo aos cultos e ouvir com atenção a sua palavra. Também frequentar e participar da EBD, da escola dominical, os estudos bíblicos durante a semana. Essas coisas nos ajudarão a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para que então cresçamos na adoração e no culto que o agrada, em espírito e em verdade. Malaquias falou em muito quanto às ofertas, e se você observar comigo aí no 4º versículo, do texto que lemos, ele diz: então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Tudo o que fazemos aqui ao Senhor se constitui em uma oferta. Quando elevamos a Ele nossa mente, nosso coração, quando oramos com fé, em nome do Senhor Jesus, quando cantamos, quando ouvimos a palavra, quando pregamos, quando damos os estudos da palavra, guiados por Ele, e também quando trazemos aqui os dízimos e as ofertas, tudo isso se constitui em ofertas ao Senhor. Mas, mesmo estas que são trazidas aqui à frente nos envelopes, também devem ser feitas por meio de Jesus Cristo. Porque se não forem, Ele não receberá. Pode ser o cheque mais gordo. Pode ser a maior quantia. Se não for dado por meio de Jesus, confiado nele, sabendo que Ele é quem dá toda a estrutura, Ele quem nos dá tudo,
não será aceito por Ele. Em contrapartida, talvez você só consiga trazer pouco, mas se você o dá por meio de Jesus, se você é consciente de quem dá a você, o Senhor receberá esta oferta, porque é dada por meio dEle. Porque você sabe quem é que te dá tudo, e você vem trazer aquilo que Ele requer, em nome dEle, em nome do seu Filho. Isto é aceito por Ele. Isto é diferente. Aqueles que são desonestos e não dão dízimo quando deveriam dar e sabem que tem que dar, o Senhor vai trazer sobre você, no tempo devido, as consequências desse teu ato de não trazer ao Senhor aquilo que você deve trazer. Aqueles que ofertam e dizimam para serem abençoados, achando que estão pagando uma mensalidade ou garantindo a bênção do Senhor, também terão a paga pelas suas atitudes. Não se compram as bênçãos de Deus. O Senhor nunca vendeu as suas bênçãos. Ele sempre teve e tem o maior prazer em dar, em abençoar o seu povo. Se você, porventura, vem trazer alguma coisa aqui como barganha, arrependa-se e venha trazer por louvor e por adoração e por gratidão ao Senhor pelo que Ele tem dado a ti e não tem cobrado por isso. Aqueles que vêm trazer pensando que estão trazendo uma contribuição estão enganados. Devemos trazer aqui aquilo que o Senhor requer de nós, dízimos e ofertas, para a manutenção do trabalho, da sua casa, do seu reino aqui na terra. Vocês que estão em falta com estas coisas, revejam os seus caminhos. Revejam o coração e a mente, se arrependam e voltem-se ao Senhor e façam o que tem que fazer. Ofertar e dizimar da maneira correta, para a glória de Deus e para a adoração dEle. Aos que vivem em pecado, que acham que por virem aqui a esta casa estão protegidos, vocês não estão protegidos. Vocês que se prostituem, que adulteram, que são desonestos, que oprimem lá fora, que mentem, que juram falsamente, que agem de acordo com o coração enganoso e corrupto, vocês não estão protegidos aqui. Muito pelo contrário. Vindo para cá, vocês estão na linha de fogo do próprio Deus. Talvez não aconteça com você o que aconteceu com Ananias e Safira. Mas outras coisas, sem dúvida alguma, acontecerão com você. E eu não estou aqui predizendo como se fosse algum adivinhador ou alguma coisa assim. Eu estou dizendo o que Deus afirma em sua palavra. Todos os que pecarem sofrerão as consequências dos seus pecados aqui. Todos. O que fizermos aqui, nós colheremos. O Senhor deixa isso muito claro na sua palavra. E quando vier então o grande dia do Senhor, Ele vai definitivamente separar aqueles que são seus e aqueles que não são. E talvez, haja aqui nesse lugar pessoas que acham que são do povo de Deus e não são. Pessoas que acham que estão adorando quando na verdade não estão. Procura confirmar a tua eleição e a tua salvação diante de Deus. Procure saber se você realmente é um escolhido, se você realmente faz parte do povo da aliança. Porque se você não é, só o fato de você entrar aqui já é abominável a Deus. Não pelo lugar em si, mas pela proposta do que é essa reunião, que é a reunião dos santos, da igreja de Deus que Ele comprou com o sangue do seu Filho. Procure rever e ver se você realmente é salvo, se você realmente nasceu de novo, ou se você simplesmente é um religioso ou uma religiosa, que acha que por cantar, por conhecer a Bíblia, por estar aqui talvez há 10, 20, 30, 50 anos, você é crente e é salvo. A salvação não é obtida por tempo de serviço ou tempo que você é membro de uma igreja. A salvação é de graça por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não importa se você está aqui há uma semana ou você está aqui há 50 anos. Não muda. Te coloca diante do Senhor. Procura rever os teus caminhos. E confirma a tua salvação e eleição. Porque o Senhor é extremamente sério nas coisas referentes ao seu nome e à sua glória.
O nosso Deus leva o culto a sério. E Ele enviou o seu Filho para purificar os seus sacerdotes, os seus adoradores. Um povo exclusivo para si, para adorar em espírito e em verdade. Não somos perfeitos ainda. Não somos o que haveremos de ser. Mas Ele tem nos santificado pela sua palavra para sermos aquilo que teremos que ser um dia. E que seremos um dia pela sua graça e pela sua misericórdia. E como vocês vão cansar de me ouvir dizer aqui, esse dia está se aproximando. Está se aproximando. Dia em que Ele virá para nos buscar e adentrarmos a eternidade, para então entrarmos no culto perfeito. Ninguém mais vai se preocupar com o horário. Ninguém mais vai se preocupar se o pastor vai demorar muito pregando ou não. Porque a preocupação será toda em adorar o Cordeiro que morreu por nós, que deu a sua vida, que tem nos preservado e que nos garantiu vida eterna para vivermos com Ele em adoração plena. Enquanto esse dia não chega, nós vamos crescendo em adoração, domingo após domingo, semana após semana, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus da glória, o Rei da glória. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Pai Santo, seja misericordioso para conosco e nos abençoa. Resplandece sobre nós, Senhor, o teu rosto. Ser propício a nós, pecadores. Senhor, não nos deixe, Senhor, desprezar o teu nome. Não nos deixe brincar, Senhor, com o teu nome. Não nos deixe sermos irresponsáveis. Senhor, tem misericórdia. Sonda-nos. Tu que nos conheces por dentro melhor do que nós mesmos. Mostra para nós, Senhor, os caminhos maus. Dá-nos a graça e a bênção do arrependimento, da tristeza segundo Deus. E faz-nos trilhar o caminho de volta a Ti, Senhor. A Tua lei, a Tua palavra. Te clamamos isso, porque só o Senhor pode nos fazer isto. Só o Senhor pode nos dar esta bênção. Senhor, toma conta dos nossos corações. Nos ajuda a guardar o nosso coração em Ti, Senhor, na Tua palavra. Senhor, nos ajuda a levar a vida contigo a sério. O culto ao Senhor também levarmos a sério. Nos ajuda a fazer isso, Senhor. Nos ajuda a viver como devemos viver, pela Tua graça, pelo Teu poder e por causa do Senhor Jesus. É assim que te pedimos, Senhor. Certo da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu favor, porque Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus da aliança. Te pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas vamos ficar de pé, vamos cantar o hino 1299.